Olá, irmãos e amigos, paz seja contigo, paz seja com a sua família. Eu sou o pastor Heleno Carmo e gostaria hoje de orar por você e pelos seus familiares, se você me permitir. Antes, porém, eu gostaria de ler uma palavra do Senhor, deixar aqui uma palavra de Deus para a sua meditação. E o tema de hoje é coragem. Coragem. O que significa coragem? Significa moral forte perante o perigo e os riscos, assim diz o dicionário. Bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situações difíceis, situações emocionais e moralmente difíceis. Isso é coragem. Eu quero falar para você hoje que Deus quer que nós tenhamos coragem diante das dificuldades, das tribulações e das lutas, porque às vezes estas são tão grandes que nós nos sentimos pequenos. Nós muitas vezes nos acovardamos diante das tribulações e das lutas da vida. No entanto, Deus quer que nós tenhamos coragem, ousadia, intrepidez. E nós sabemos que o contrário de coragem é o medo, não é verdade? Então, eu quero passar aqui para você hoje 7 razões para vencermos o medo, segundo a palavra de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, diz a palavra do Senhor: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aqui Moisés, antes de ser recolhido pelo Senhor, antes de ser levado ao céu, de morrer, de passar para o Senhor, ele sabia que isso iria acontecer com ele e que Josué assumiria o lugar para conduzir o povo. Ele disse essas palavras para todo o povo: sede fortes, sede corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, primeiro motivo para que possamos vencer o medo é: Deus, ele vai conosco. Deus, além de estar conosco, não nos deixará, não nos abandonará no meio do caminho. E diz o texto, não nos desamparará. Ele não vai nos desamparar, ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar. E porque ele está conosco, nós podemos seguir confiantes na sua presença. Também no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, o Senhor diz assim para Josué: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus deixa muito claro para Josué que a sua presença iria com ele, que o Senhor estaria com ele, agora que ele assumiria o lugar de Moisés, depois da sua morte, ele conduziria o povo. O Senhor então deixa claro que estaria presente com ele, que estaria ajudando ele nessa nova fase da sua vida. Então, Deus vai conosco, não nos deixará, nem nos desamparará na nossa vida, na nossa história. Então, primeiro motivo, Deus vai conosco. O segundo motivo, texto de Filipenses, capítulo 4, verso 13, nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, a segunda razão para vencermos o medo é que tudo podemos em Deus que nos fortalece. Por mais difíceis que sejam os nossos dias, por mais difíceis que sejam as nossas lutas, o Senhor nos fortalece. Quantas lutas eu passei, quantos momentos difíceis que eu pensei que não poderia suportar e que não superaria estes momentos. No entanto, Deus me fortaleceu e eu aqui estou, e Deus vai fortalecer você também. Então, segunda razão para vencermos o medo é que tudo nós podemos em Deus que nos dá força, em Deus que nos fortalece. Terceira razão para vencermos o medo está no Salmo 27, verso 1. E assim diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos,
Eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo 27, do verso 1 ao verso 3, nos deixa muito claro aqui a terceira razão para vencermos o medo e para termos coragem. Deus é a nossa luz e a nossa salvação. Ou seja, Ele vai iluminar o nosso caminho, vai iluminar os nossos dias, Ele vai fazer com que todas as trevas se dissipem ao nosso redor. E diz mais o texto, Ele é a nossa salvação. No momento certo, Ele nos salvará, Ele nos livrará. Terceira razão para vencermos o medo e para termos coragem, Deus é a nossa luz e a nossa salvação. Quarta razão para vencermos o medo e prosseguirmos com coragem, está no Salmo 56, verso 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Aqui o salmista diz que em me vindo o medo, chegando o temor, eu vou confiar em ti. Em Deus, eu ponho a minha confiança. E então, por causa dessa confiança, eu nada vou temer. A quarta razão para vencermos o medo e termos coragem é a fé. A fé nos leva a vencer o medo. Muitas vezes nos sentimos apavorados, amedrontados, preocupados, mas quando a nossa fé é viva, ela nos faz levantar, ela nos coloca de pé, e assim, confiantes na palavra do Senhor, nós nos levantamos com ousadia, com intrepidez, e vencemos aquele mal que está diante de nós, pela fé que está no nosso coração. Quinta razão para vencermos o medo está em Isaías 41:10. O Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Quinto motivo para vencermos o medo. O Senhor diz aqui para não temermos, que Ele está conosco. Além do mais, Ele nos fortalece. Ele diz, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Então a quinta razão é, Deus nos fortalece. Muitas vezes nos sentimos fracos diante dos desafios da vida, impossibilitados até mesmo de guerrear, de lutar, de nos levantarmos para lutar. Mas Deus nos fortalece. E Deus vai fortalecer você também, que está sem forças nesse momento. E mais, diz o texto, Ele ajuda. Então nós não estamos sozinhos nessa guerra e nessa batalha. O Senhor nos ajuda, assim como ajudou Davi a vencer o gigante. E ainda diz mais o texto de Isaías 41:10, Ele nos sustenta. Ele não somente nos fortalece e ajuda, mas nos sustenta. Ele continua nos ajudando, continua nos fortalecendo, nos sustentando, até que cheguemos do outro lado triunfantes e em vitória. Sexta razão para vencermos o medo e nos mantermos cheios de coragem está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, que diz, por essa razão, pois eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui o apóstolo Paulo parece ter percebido que Timóteo se sentia fraco, se sentia desmotivado, sem fé, quem sabe até mesmo sem coragem. Mas ele diz aqui, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas o espírito que Ele tem nos dado é um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Sexta razão para vencermos o medo e prosseguirmos com coragem, Deus nos dá do seu poder para vencer. Então é no poder e na força de Deus que nós vamos vencer nessa guerra, que nós vamos vencer as nossas lutas do dia a dia. Além de nos dar o seu poder, Ele nos dá amor.
e o verdadeiro amor lança fora todo medo, assim está escrito. Então, esse amor de Deus, colocado no nosso coração, por Deus, pela causa de Deus, pelas coisas de Deus, o amor pela palavra, o amor ao Senhor, nos fará vencer as nossas guerras e as nossas lutas. Segundo Timóteo, capítulo 1, 6 e 7, Deus nos dá também equilíbrio nos momentos de lutas e tribulações. Sexto motivo para nos mantermos com coragem, Deus nos dá do seu poder, do amor e do equilíbrio, da moderação diante das lutas e tribulações. E para finalizar, 7 motivos para continuarmos confiantes em Deus, prevalecendo, vencendo com coragem e com fé. Está em Isaías 41, 13. Deus segura na nossa mão e nos ajuda, pois diz o texto, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Deus segura na nossa mão e nos ajuda nessa batalha e nessa guerra. Às vezes não conseguimos mais caminhar, estamos prostrados, mas Deus toma a nossa mão, nos levanta e segue conosco nessa caminhada. Quem sabe você está vivendo um tempo de medo, um tempo de desafios na sua vida, de angústia, mas eu quero orar por você agora. Meu Deus, nesse momento eu oro por esta pessoa que precisa vencer o medo, que precisa se manter com coragem, com ousadia, com intrepidez, que precisa lutar e guerrear. Fortaleça a sua vida agora. Que todas essas promessas do Senhor venham sobre a sua vida nesse momento, ó Pai. Que o Senhor, que vai conosco, que não nos deixa nem nos desampara, que o Senhor, ó Deus, que nos fortalece, e em Ti nós podemos todas as coisas, que é a nossa luz, a nossa salvação, que age por meio da nossa fé quando em Ti confiamos. O Deus que nos fortalece, ajuda e sustenta. O Deus que nos dá do seu poder de amor, moderação, de equilíbrio na hora da luta. E o Deus que toma a nossa mão e nos faz prosseguir. Abençoe esta pessoa agora. Levante ela, Senhor, da força e graça, para que ela possa prosseguir com coragem, para que ela possa alcançar a vitória do Senhor. Diante dessa luta, desse quadro, dessa tribulação que ela está passando e vivendo, abençoe esta pessoa agora. Eu te clamo, eu te busco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tome posse dessas palavras. Eu quero pedir para você, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Compartilhe também essa mensagem, se ela foi bênção na sua vida. Compartilhe com familiares, com amigos. Ative o sininho de notificações para você ser informado dos próximos vídeos. Deus abençoe e te guarde.